Polícia Federal está investigando se o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, recebeu vantagens econômicas indevidas de Daniel Worcaro em troca de atuação parlamentar favorável ao ex-dono do Banco Master. Wagner é o principal alvo da nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada hoje. A decisão do ministro André Mendonça, que é relator do caso no Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, eu vou abrir aspas por um trecho da decisão do ministro. A PF sustenta que no curso das investigações foram identificados elementos que indicam recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado. Fecha aspas. Segundo a decisão do ministro, que embasou essa operação de hoje contra o petista, que é próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Wagner encaminhou a Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Worcaro e ex-presidente do Banco Master, dados do empreendimento chamado Poeme Horto, em Salvador, de um apartamento. Esse apartamento estava avaliado em R$2.450.000. As investigações apontam que as tratativas para a compra desse apartamento não teriam cessado mesmo após a deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero. Qual que era a contrapartida disso, dessas vantagens financeiras, que não se resumiu esse apartamento, tá? A relação era muito próxima, a gente vai explicar isso para vocês. Também tinha ingresso para show, viagem em jatinho. Qual seria a contrapartida? Wagner teria possivelmente atuado em favor do Banco Master no Congresso Nacional. E, de acordo com a PF, o senador teria mantido interlocução direta com Ferreira Lima sobre temas que interessavam a Worcaro. Nesse sentido, a PF investiga se Wagner trabalhou, por exemplo, a favor da emenda proposta pelo senador Ciro Nogueira para ampliar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$250.000 para R$1 milhão. Essa é uma emenda fundamental para o Banco Master, ia permitir que a bicicleta do Master gerasse cada vez mais, permitindo ao banco crescer mais e emprestar mais. No dia da apresentação dessa emenda, Augusto Lima telefona para Wagner em uma ligação que dura 9 minutos e 19 segundos e, em seguida, encaminha o link do texto da emenda. Os investigadores também destacam ainda uma mensagem de 29 de março de 2025, em que Lima explica a Wagner os termos da venda do Master ao BRB. Foi onde começou toda essa história. E, de acordo com o documento, a decisão do ministro André Mendonça, Lima diz a Wagner, abre aspas, você, mais do que ninguém, sabe da minha história e faz parte disso. Fecha aspas. Para a PF, essa frase indica que o senador não seria um mero destinatário passivo de informações, mas um interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico investigado. Jacques Wagner teve o gabinete parlamentar poupado dos mandados de busca e apreensão da Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, não autorizou que a PF vasculhasse o local. Nesta manhã, a polícia apreendeu US$ 55.000 e cerca de €33.000 em endereços ligados ao senador. O repórter José Matheus traz todos os detalhes para nós. Oi, José Matheus, seja bem-vindo ao Poder Expresso. Olá, Raquel, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde aqui no SBT News. A Polícia Federal deflagrou essa operação no início da manhã de hoje. Foi mais uma fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras e práticas de lavagem de dinheiro e corrupção no âmbito do Banco Master. Essa primeira fase da operação foi deflagrada no ano passado e, desde então, diversas outras ações sucessivas aconteceram em relação
relação a esse caso. Hoje pela manhã, a 9ª fase da operação foi deflagrada e teve como principal alvo o líder do governo Lula no Senado Federal, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão por determinação do ministro André Mendonça, relator do caso aqui no Supremo Tribunal Federal. A PF também cumpriu medidas cautelares como proibição de contato entre investigados e suspensão de passaporte. A suspeita da Polícia Federal, de acordo com as apurações dessa 9ª fase da operação, é de práticas de crimes de corrupção passiva ativa e lavagem de dinheiro, além de fraudes envolvendo o sistema financeiro nacional. A Polícia Federal, durante a operação de hoje, esteve em imóveis do senador Jacques Wagner, tanto aqui em Brasília, imóveis ligados ao senador, quanto na residência dele em Salvador, capital do estado da Bahia. Ao todo, foram apreendidos $49 mil em espécie em um endereço ligado ao senador Jacques Wagner, que corresponde a R$250 mil aqui em Brasília, de acordo com a apuração que foi feita pela repórter Anita Prado, que acompanha o dia a dia da Polícia Federal aqui no SBT News. Também foi apreendido €33 mil em outros endereços ligados ao senador Jacques Wagner, cerca de R$197 mil e ao todo, portanto, essas apreensões somando quase R$500 mil, nas conversões tanto da moeda dólar americano quanto do euro para o real brasileiro. O líder do governo Lula foi alvo dessa operação e, assim como ele, também foi alvo de buscas o banqueiro Augusto Lima, que é dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. O Augusto Lima, inclusive, ele já chegou a ser preso em uma fase anterior da Operação Compliance Zero, mas depois foi solto e está apenas cumprindo, desde então, medidas cautelares como proibição de contatos com outros investigados. Inclusive, a defesa do Augusto Lima se manifestou e disse que as diligências realizadas pela Polícia Federal hoje eram desnecessárias, uma vez que ele está há 6 meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração. E disse também a defesa dele que os fatos apurados nessa fase são rigorosamente lícitos. E disse também que Augusto Lima sempre atuou dentro dos limites da lei. A defesa do senador Jacques Wagner não se manifestou até o momento. Por fim, Raquel, antes de devolver para você, uma outra questão sobre essa operação de hoje é que foi alvo de busca e apreensão também o Eduardo Sodré, que é secretário do Meio Ambiente do estado da Bahia, e ele é enteado do senador Jacques Wagner. Em relação às medidas determinadas pelo ministro André Mendonça, medidas cautelares, o senador Jacques Wagner terá apenas que cumprir a proibição de contato com outros investigados, exceto o Eduardo Sodré e a esposa dele, já que há uma relação de parentesco envolvida. Volto com você, Raquel Landim. Muito obrigada, José Matheus, pelas informações. O PT tem feito uma defesa pública do senador nas últimas horas, mas aliados do presidente afirmam, sob reserva, que a permanência do parlamentar na liderança do governo no Senado está em xeque. Yander Porcela, seja bem-vindo ao Poder Expresso. O que você tem de apuração sobre isso? Como deve ser o papel de Jacques Wagner daqui para frente dentro do governo? Será que corre risco de toda essa crise que agora está sobre ele, na pessoa dele, respingar para o presidente Lula? Raquel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Poder Expresso. Olha, com certeza há esse risco. Essa é uma das principais preocupações nesse momento de aliados do presidente Lula. A preocupação, o temor de que o fato de Jacques Wagner ter sido alvo hoje dessa operação por supostas ligações com o caso Master acabe tirando votos do presidente Lula, porque o governo estava usando o discurso das fraudes do banco de Daniel Vorcaro contra
Flávio Bolsonaro, contra o principal adversário do presidente Lula nas eleições de outubro, porque Flávio Bolsonaro cobrou dinheiro de Daniel Vorcaro para a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele áudio que foi divulgado, aquele desgaste todo que a gente acompanhou em relação a essa conexão do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro. O governo estava surfando nessa onda, o PT estava fazendo várias campanhas nas redes sociais associando Flávio Bolsonaro ao Master. Agora fica mais difícil o PT usar essa munição contra Flávio, porque há ali uma pessoa, um político muito próximo do presidente Lula, ali envolvido na investigação, nessa apuração da Polícia Federal. Jacques Wagner, Raquel, não é qualquer petista, ele é líder do PT, líder do governo no Senado, foi governador da Bahia, é um dos principais interlocutores do presidente Lula, uma pessoa ali de confiança do presidente da República. Então, por isso que há esse temor. Só que o PT está dividido, Raquel. É importante a gente destacar isso. Recentemente, agora há pouco, o deputado Rogério Correia foi às redes sociais defender a saída de Jacques Wagner da liderança do governo no Senado, para que não haja maior desgaste para o governo. Só que os aliados de Wagner e ele próprio estão resistentes a essa ideia de deixar o posto, porque eles avaliam que isso poderia ser uma confissão de culpa no caso Master e aí poderia publicamente, para a opinião pública, ser piorar a imagem de Wagner e, consequentemente, do governo Lula. Então, está um impasse nesse momento. No Palácio do Planalto, Raquel, tem ministros e auxiliares ali do presidente que defendem a saída de Wagner. Só que eles falam que a decisão vai ser do presidente Lula, porque é ele quem decide quem será e quem não será mais líder do governo no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas eles esperam, eu conversei com alguns integrantes ali do Palácio do Planalto que esperam que o próprio Jacques Wagner renuncie ao cargo. Só que essa esperança já está se esvaindo, porque já há uma avaliação de que o Jacques Wagner vai tentar se defender estando no cargo, sem dar o que os aliados dele estão chamando de confissão de culpa. Então, por enquanto, nada definido, mas Jacques Wagner em xeque nesse momento e o PT dividido. Raquel.